Pessoal, hoje eu vou falar sobre 7 pregadores, pastores que me influenciam e podem te influenciar também. Vale lembrar, antes da gente começar a falar sobre esses 7 nomes, que esse vídeo não se trata de uma ordem cronológica assim, de competição ou de análise para saber quem é melhor ou não. Estão em ordem aleatória. Ok? Esses pastores e pregadores estão em atuação no Brasil, porque se a gente fosse falar sobre todos que nos influenciam no mundo, assim, o vídeo ficaria muito amplo. E por fim, são perfis completamente diferentes, você vai perceber isso. E por quê? De forma intencional, eu procuro, de certa forma, consumir, ser influenciado por pastores e pregadores que têm funções diferentes no reino de Deus, para que eu aprenda um pouco mais com cada um deles. Então, olha só, o 7º, Reverendo Marcelo Montinho. Você não conhece, esse não é midiático, não é conhecido mundialmente. Talvez você não vai conseguir usufruir, ser influenciado por ele, como eu, porque é meu pastor. E por que meu pastor? Pastor Marcelo Montinho, antes de dizer, é pastor presbiteriano, formado do Seminário Presbiteriano de Campinas, e é pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil de Campo Belo, a qual eu faço parte. Por que meu pastor? Porque é ele que cuida de mim, é ele que cuida da minha família, é ele que me discipula, é ele que ouve os meus questionamentos quando são necessários, é ele que me vê chorar se for preciso, é ele que me dá um abraço quando eu preciso de um abraço pastoral, é ele que me aconselha. Ele, dentre esses 7, com certeza, é aquele que mais me influencia, porque ele não está além das mídias sociais. Ele vive comigo, vida na vida. E nada pode substituir o seu pastor local nesse sentido. Então, por isso, aquele que mais me influencia, e o primeiro que eu citei aqui, é o pastor Reverendo Marcelo Montinho, o meu pastor. 6º, pastor Jonas Madureira, é um pastor batista, reformado, e o diferencial do pastor Jonas Madureira é que, além de um teólogo, ele é também um exímio filósofo. Ele é um professor no seminário Martin Bucer, um seminário reformado, muito conhecido por conta do nosso querido Franklin Ferreira, e o diálogo que o Jonas Madureira faz entre fé e razão, de forma filosófica, sem abandonar as verdades bíblicas, fazendo isso com fidelidade à Bíblia, com fidelidade ao cristianismo, é algo que me leva muito a refletir. Sabe aquelas coisas que você ouve que, cara, se passa semanas refletindo sobre aquilo, sobre uma mínima frase? Então é um cara assim que aluga um duplex assim na minha mente todas as vezes que eu tenho capacidade, tenho a oportunidade de ouvi-lo, de aprender um pouco mais. Então, o pastor Jonas Madureira. 6º, vou falar aqui, 5º, né? Vou falar aqui sobre o pastor Iago Martins. Os 2 próximos que eu vou citar entram em um grupo de pastores e pregadores que são mais jovens, que tem uma faixa etária próxima à minha. Eu tenho 29 anos nesse vídeo que gravo aqui, Iago Martins tem 30, o próximo que eu vou citar deve ter aí seus 33, 34 no máximo. Então, são, de certa forma, em termos de faixa etária, praticamente contemporâneos à minha idade. Isso me dá esperança de perceber por vezes que existem grandes assim, expoentes e representantes conhecidos que são fiéis às escrituras, já que essa não é por vezes a realidade que a gente vê na maioria desses pastores e pregadores aí que são midiáticos. O pastor Iago Martins é um pastor batista também, semelhança de Jonas Madureira, reformado, é mestre em teologia e, detalhe, autor de mais de 18 livros com seus 30 anos de idade. Iago Martins é extremamente capaz, extremamente inteligente e me ensina bastante. Apesar de eu discordar às vezes de algum dos seus posicionamentos, que ele é bastante assim polêmico em algumas questões, polêmico nos seus posicionamentos no sentido de que eu não faria isso se estivesse no lugar dele, mas ainda assim ele me ensina bastante até com as polêmicas que por vezes eu já vi. Hoje nem tanto, tá bem mais maduro nesse sentido e tem tomado um outro caminho, pelo menos nesses posicionamentos, percebo isso, mas me ensina muito até nessas abordagens um tanto quanto polêmicas em não podermos nos calar diante da verdade. Ele é um pastor que com esses posicionamentos milita pelas verdades do cristianismo, concordo que por vezes de forma errônea, mas assim como todos, mas na maioria das vezes de forma fiel, de forma honesta, demonstrando aí um espírito um tanto quanto
revolucionário, por assim dizer, que de forma equilibrada, se é que você me entende, se torna necessário também. Não podemos ser pregadores, cristãos, pastores extremamente passivos. E o Iago Martins me incomoda um pouco, às vezes, a ser assim por conta dos seus posicionamentos polêmicos, além de me influenciar muito a estar, por exemplo, na internet. É um cara que tem muitos bons conteúdos na internet, conteúdos teológicos, e faz isso ainda assim sendo um pastor comum, pastor de uma igreja humilde, pastor de uma igreja comum como todo pastor comum, mas produz muitos conteúdos na rede social, na internet, propagando o evangelho nesse sentido, que é algo que eu acho que nós sempre temos que estar acordados e antenados a fazer também. Quarto, vou citar um aqui, Pastor Lipão. O Pastor Lipão é pastor na Onda Dura, e o Pastor Lipão é uma influência assim que me ajuda a perceber uma quebra de paradigmas. Quais paradigmas? Paradigmas religiosos, por exemplo. O Pastor Lipão é aquele pastor que tem um perfil onde os olhos extremos conservadores olham e julgam o livro pela capa, sem ver a qualidade e a sua influência no reino de Deus, o seu trabalho pelo reino de Deus. E ele me ensina muito a quebrar esses paradigmas religiosos. Ele tem uma convicção reformada, e quando eu digo reformada, no caso do Pastor Lipão, não que ele abrace todas as convicções reformadas, mas na maioria das questões essenciais ele tem essa convicção muito aberta à teologia reformada e um tanto quanto saudável. Então ele é alguém que alcança um público com a sua abordagem que com certeza o conservadorismo, se assim a gente pode dizer, já que ele é também conservador, até muito mais do que outros que se julgam conservadores por aí, não é verdade? Mas deixa esse assunto para lá. Mas ele consegue atingir alguns públicos que essa capa conservadorista, por vezes hipócrita, não conseguiria atingir. Então me influencia bastante. É um pastor que pastoreia uma igreja extremamente contemporânea na sua abordagem, e me impressiona o fato de conseguir ter essa visão sem abandonar a fidelidade bíblica. Eu o acompanho bastante e vejo, é um pregador extremamente expositivo, expõe a palavra com fidelidade, mas não abre mão de perceber que é necessário a igreja fazer um diálogo com a sociedade atual, e consegue fazer isso sem perder sua fidelidade às Escrituras. Então, me influencia bastante também. Terceiro, reverendo Emílio Garofalo Neto, pastor presbiteriano, PhD, professor, escritor de alto nível e, digo sem medo de errar, um dos melhores pregadores em atuação em termos assim homiléticos. O Emílio Garofalo Neto tem uma qualidade que é sem igual. Ele consegue trazer luz a uma realidade rotineira da sua vida em seus sermões. Sabe aquelas coisas que você faz todo dia, aqueles hábitos que você tem todo dia, que por vezes você os faz sem perceber? Quando você ouve um sermão do Emílio Garofalo Neto, ele te traz luz a esses hábitos, a essa rotina que por vezes você faz sem perceber, e consegue te introduzir ao texto bíblico de forma fiel, de forma expositiva, trazendo aplicações práticas do texto para a sua vida diária. Então, é de fato aquele pregador que quando você termina de ouvir um sermão, você consegue dizer claramente: eu entendi, eu sei o que fazer, eu sei como agir baseado no sermão que eu ouvi. A capacidade, talvez, do Emílio Garofalo Neto de produzir ficções científicas até em seus escritos, que também não escreve só numa perspectiva cristã, mas escreve muita ficção científica, por vezes faz muita diferença nesse sentido. Ele consegue envolver os seus ouvintes como ninguém, então me influencia bastante nesse sentido, além de ser um grande escritor, o Emílio Garofalo Neto. Segundo, reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano. Agora a coisa ficou, você percebeu que nos últimos agora a coisa ficou extremamente presbiterianizada. Só pastor presbiteriano, eu sou presbiteriano. Inclusive, pessoal, esse vídeo teria que ser 8 pregadores e pastores. Naqueles
mais jovens, que nos dão essa esperança, assim, são da faixa etária da gente. Tinha o Paulo On, que também é um pastor presbiteriano, mas como esse vídeo tinha que ter, e eu não esqueci dele, mas como esse vídeo tinha que ter 7 para ser o número da perfeição, então, sendo assim, acabou que eu optei. O Paulo On ficou de fora, infelizmente. Olha, o reverendo Hernandes Dias Lopes é pastor na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é doutor em ministério, e o Hernandes Dias Lopes é um exemplo do que é ser um pastor evangelista com profundidade e fidelidade bíblica. O Hernandes Dias Lopes consegue transitar em várias denominações, consegue levar a sua mensagem em várias denominações sem abrir mão da sua fidelidade doutrinária. Sabe, eu compreendo que existem pessoas que às vezes gostam de pregadores que utilizam mais os recursos homiléticos em termos de tom de voz, são mais eloquentes nesse sentido. Existem aqueles que gostam de pregadores um pouco mais brandos. E tá tudo bem. Agora, o Hernandes Dias Lopes é o pregador que ninguém tem o direito de dizer que ele é ruim. Porque ele atende esses públicos de forma fiel à Bíblia, de forma expositiva, como poucos. Existem gostos em relação a pregadores, por exemplo, alguém não gosta tanto de uma pregação expositiva porque diz que essa pregação é um pouco monótona. Outros já não, eu só gosto de pregação expositiva por tal motivo. O Hernandes Dias Lopes consegue fazer a pregação expositiva se tornar uma pregação sem ser monótona nesse sentido. Então, ele atende tanto um público quanto o outro de uma forma excelente. É um exemplo do que é ser um pastor, um mestre, um evangelista nesse sentido. Então, me influencia muito, talvez dentre esses também um dos que eu mais consuma assim. Mas como você já viu que a coisa ficou presbiterianizada até aqui, acredito que você saiba quem seja o último, é o reverendo Augusto Nicodemos. Pastor Augusto Nicodemos é também um pastor presbiteriano. Pastor Nicodemos tem um currículo que dispensa comentário. Já foi chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor do Novo Testamento no Centro de Pós-Graduação Presbiteriana Andrew Jumper. Na minha opinião, o maior pregador expositivo do Brasil. O pastor Augusto Nicodemos consegue fazer uma coisa no texto que é extremamente difícil, você lê e relê, não entende, e quando você ouve pastor Augusto Nicodemos te explicar, expor aquele texto, ele simplesmente diz assim, olha, é isso, e na verdade é aquilo. Então, ele tira qualquer confusão da sua mente, tira qualquer confusão e dificuldade de entendimento nesse sentido. Em termos de pregador expositivo, para mim não há pregador igual a Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos consegue fazer a pregação se tornar um excelente estudo bíblico sem fazer com que o estudo bíblico, e faz com que o estudo bíblico se torne também uma excelente pregação. Então, sendo assim, esses 7 pregadores, pastores, me influenciam bastante. Eu queria saber, se você assistiu esse vídeo até aqui, quais eu esqueci, que eu tenho que lembrar aqui, talvez até me influenciam também, mas acabei deixando para trás, como exemplo, Paulo On, e aqueles também que influenciam você, que eu queria dar minha opinião e também talvez ouvir e ser influenciado por esses pastores e pregadores que te influenciam tanto. Deus abençoe, espero ter te ajudado até aqui.